Neste início de 2025, Erasmo Carlos voltou às paradas. Com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, a canção É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo foi redescoberta por uma ampla parcela do público, que também acabou revisitando o disco Carlos Erasmo de 1971. Um dos mais celebrados discos de Erasmo Carlos e um dos mais importantes discos do rock brasileiro, Carlos Erasmo é seu 7º trabalho e marca sua virada artística dos anos 70, deixando de lado o clima da Jovem Guarda e embarcando nas viagens mais existencialistas, na experimentação de outros compositores e numa maior abertura para sonoridades cada vez mais roqueiras. Para mergulhar nessa história, eu, Renan Guerra, recebo hoje aqui no Clássicos VFSM a cantora e compositora Silvia Machete. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Renan. Obrigada por esse convite maravilhoso, desse disco adorado, amado pelos fãs do Erasmo, né? Os fãs do rock and roll, do psicodelismo brasileiro. É emocionante ver o tamanho que se tornou essa canção, né? Por causa do filme. Para começar, eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse para quem ainda não te conhece e contasse um pouco da sua relação com o Erasmo Carlos e com esse disco também, se você quiser falar. Meu nome é Silvia Machete, eu sou carioca, mas moro em São Paulo e desenvolvi uma relação com o Erasmo Carlos por conta de ter gravado no meu primeiro disco, no Bomb of Love, Música Safada para Corações Românticos, uma música que está nesse disco dele, Carlos Erasmo, né? Que foi o Gente Aberta. Eu vou contar que essa sua versão que me levou pro disco do Erasmo Carlos, quando eu ouvi o seu disco. Porque eu não estava na aula do Erasmo Carlos, eu estava começando ali na aula do Roberto. E aí, como eu gostava muito do seu disco, eu fui ouvir a versão original depois, porque eu adorava essa versão de Gente Aberta. Eu acho que me trouxe coisas incríveis eu ter gravado o Gente Aberta. É uma música linda, né? Que eu conheci fora do Brasil. Eu conheci esse disco fora do Brasil, né? Para você ver, né? A gente não tinha tanto acesso às nossas pérolas, né? Eu conheci essa música de um colecionador nos Estados Unidos, que colecionava música brasileira. Você deve conhecer ele, o Gregory Cass, sabe quem ele é? Sim. Ele que me apresentou esse disco. E quando ele me apresentou, eu estava no exato momento fazendo um repertório para o meu primeiro disco, né? Que eu gravei aqui no Brasil, né? Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu gravei o meu primeiro disco. E eu fiquei encantada, né? E esse disco, ele me deu o vinil. Ele me deu de presente esse vinil, que mais tarde eu dei de presente para o Marcelo Calado, né? Baterista carioca, que depois fez um projeto, me convidou para fazer o projeto de cantar o disco na íntegra. Então, assim, foi uma dessas coisas que, né, os anos foram se passando e conexões foram feitas de várias formas, né? Eu voltei dos Estados Unidos e não sabia muito bem como que ia funcionar a minha vida de cantora, né? Já que eu ia gravar um disco, eu estava deixando para trás uma vida artística de circo, de teatro, bem underground, e gravando o meu primeiro disco. Eu não sabia muito bem por onde começar, né? Artista independente. Eu só sei que eu descobri que a Coqueiro Verde tinha um escritório na Barra da Tijuca. E eu simplesmente peguei um táxi e fui até lá. E bati na porta e dei de cara com um Léo Esteves, filho do Erasmo. E a partir daí formou-se uma relação com eles, porque eu acho que eles acharam muito curioso uma mulher ir lá, tipo, do nada, bater na porta. E eu estava querendo autorização para gravar o Gente Aberta. Eu não fazia ideia de como funcionava a gravadora, eu não sabia nada. Mas como eu sempre fiz as coisas muito do meu jeito e nunca tive medo, assim, de ir lá e tentar as coisas, né? Eu fui lá, bater na porta do escritório do Erasmo. E foi uma ótima opção, porque eles ficaram intrigados com essa minha postura. E a partir daí a gente
começou a ter uma relação. Então a primeira coisa foi o Gente Aberta, né? Eles me deram autorização para gravar o Gente Aberta e fez um sucesso, né? Essa música, ela é linda de morrer, ela não é do Erasmo, né? Ela é de um outro compositor, né? O José Messias, que é um cara que tem obras incríveis e longas durante muito tempo ali no Rio de Janeiro, né? Eu acho que ele era mineiro, eu não sei, acho que ele era mineiro, mas ele foi para o Rio e ele começou a desenvolver um trabalho. Ele era ator, ele era produtor, ele era jornalista, e ele foi parar com aquela turma da Jovem Guarda, né? E foi assim que ele teve o primeiro contato com o Erasmo Carlos, e foi por isso que ele apresentou o Gente Aberta, né? Que a letra tem tudo a ver com aquele momento, né? 71. É um disco super político. Sim, é interessante você falar isso, porque quando a gente for se aprofundar aqui um pouco nas canções, esse disco de 71, ele marca esse encontro também do Erasmo com vários compositores, né? E é interessante Sim. que a gente esteja retornando nesse disco agora em 2025, porque ele voltou às paradas de sucesso. No ano passado a gente gravou aqui no podcast um episódio sobre o Roberto Carlos, e aí alguns ouvintes falaram: é uma falta que vocês ainda não tenham um episódio sobre o Carlos Erasmo, do Erasmo Carlos. E aí a gente falou: nossa, é um disco que a gente também ama e faz todo sentido que a gente faça. E aí juntou toda essa história da música voltar às paradas, né? Depois do lançamento do filme, aqui como curiosidade, a faixa teve um aumento de 220% no número de reproduções na Deezer e 455% no Spotify. Aqui a gente tá falando de É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, né? Que toca ali 2 vezes no filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. E é interessante que isso levou as pessoas de volta para esse disco do Erasmo. É interessante porque às vezes as pessoas conectam o Erasmo sempre ao Roberto Carlos, porque eles têm essa parceria muito forte, inclusive que aparece aqui, mas é interessante que as pessoas redescubram essa figura do Erasmo Carlos. E aí eu queria entender um pouco para você que trabalhou com ele, qual é a sua perspectiva de imaginário que você criou desse roqueiro, né? Porque o Erasmo era visto como o roqueiro ali da turma da Jovem Guarda. Ele é esse apelido dele, Gigante Gentil. Ele é um homem estatuesco, charmosíssimo, doce, muito doce. E, sei lá, quase uma relação meio pai e filha. Eu acho que se eu não sei, eu confesso que a gente flertou assim romanticamente, mas eu achei que não ia, não era talvez uma coisa que eu pudesse ir adiante, assim. Eu acho que ia ser um problema meio de... Não, peraí, isso aí ela tá precisando de um pai, né? Não do namorado. Então, ele é um cara extremamente doce, foi extremamente gentil e romântico. E de mal ele não tem nada, ele é um excelente ator, né? Nesse papel dele que ele faz de mal. Ama música, né? Ele é um cara muito cool, ele é muito cool, essa é a verdade, né? E nossos encontros foram muito legais, né? Musicais. A gente, depois de eu ter gravado Gente Aberta, surgiu esse convite do Marcelo Calado, baterista carioca, né? E ele e a Nina Becker, eles levantaram um projeto onde os músicos faziam discos na íntegra, né? E o meu foi o Carlos Erasmo. E quando eu me apresentei, eu convidei o Erasmo para cantar algumas músicas comigo. Então ele participou de 2 shows comigo, lá no Rio de Janeiro, no Rival. Foi épico, né? Você imagina. E eu acho que foi num momento também que ele estava meio escondido, assim, na toca, e estava começando a sair de novo, né? O Erasmo é um cara que sempre abraçou as cantoras, né? Ele tem parcerias com a Marisa, com a Adriana Calcanhoto, ele sempre prestigiou, assim, ele sempre fez os holofotes brilharem nessas cantoras, né? E eu tive essa sorte de
né, de ter convivido com ele, dele ter participado desse show, desse disco no Rival. Depois ele me chamou para fazer uns shows em São Paulo. Eu fui, foi incrível com a banda deles, os Filhos de Judite, foi maravilhoso. Depois teve o Festival Sonoridades, né, com a curadoria do Nelson Mota, que eu chamei ele para participar de novo. Lá já éramos mais artistas, Domênico Lancelotti e Marcelo Lobato, baterista do Rapa, compositor também, produtor. E aí eu chamei o Erasmo para, né, dessa vez cantar outras coisas, né, do mundo dele, né, mais pop, né. Então, assim, durante alguns anos a gente estava ali muito próximo. E no meu disco Extravaganza, eu escrevi uma letra chamada Feminino Frágil. E ele musicou. Foi uma música bem linda que está no meu disco Extravaganza, que temos essa parceria maravilhosa, eu e Erasmo. Incrível. O Erasmo é cheio, né, desses encontros, dessas parcerias. A gente falou dessa parceria fundamental que é ele e Roberto, mas a gente tem essas múltiplos encontros dele. Antes dele lançar o Carlos Erasmo, ele vem desse histórico, né, de Jovem Guarda. Em 1970 ele lança o Erasmo Carlos e os Tremendões, que segundo ele era um dos discos preferidos dele, que era um disco que ele gostava muito, tinha muito orgulho. E esse disco já marca um pouco dessa transição. E aí ele assina posteriormente com a Philips, ele é convidado pelo André Midani para ir para Philips. E é interessante porque aí, já em 1970, ele vai lançar o Gente Aberta como um single, né? Antes, que é meio que a apresentação dessa chegada dele na Philips. Eu acho que é uma apresentação luxuosa. E aí, em 71, chega o Carlos Erasmo, que, como você falou, tem esse universo muito político. Às vezes as pessoas questionam a perspectiva política da Jovem Guarda, de todos esses artistas ali envolvidos nesse movimento. E é muito interessante que o disco do Erasmo está sendo redescoberto agora em um filme extremamente político, porque a gente entende essas nuances que estão presentes nesse disco. E aí eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, em diferentes questões do disco. Se a gente pensar, o disco abre com De Noite da Cama, que é uma composição do Caetano Veloso. E em 1971 o Caetano estava exilado em Londres. Ele manda essa escreveu para ele, né? E ele manda essa composição de lá pro Erasmo, né? E eu acho que é interessante como tem essas trocas. E aí a gente vai ter esses dois lados que você falou do Erasmo, né? Porque tem essa perspectiva do romântico, do sedutor, e a gente tem esse outro roqueiro que coloca ali no meio dessas questões esse olhar também político da tensão que o Brasil estava vivendo, né? Eu acho que isso também é muito rico desse disco, né? Com certeza, Renan. Eu acho assim, mais do que redescobrir, as pessoas estão descobrindo esse disco. A maioria das pessoas não conhecem isso. Essa é a verdade, né? Tem muita gente no Brasil, então a maioria das pessoas não conhecem, né? Então elas estão realmente descobrindo agora essa preciosidade, né? Esse disco que é lindo de morrer, né? Realmente um dos mais importantes. E é um disco que não deve ter tido muita projeção porque era político, né, na época. E como o trabalho do Roberto e do Erasmo era muito ligado ao entretenimento e ao e a uma coisa assim meio divertida, né, uma coisa que fazia a diferença no momento de tensão, né, os holofotes, as gravadoras davam muito mais importância e deviam investir muito mais nesses discos do que num disco como o Carlos Erasmo, que chamava a atenção do momento da tensão, né, da ditadura. Mas, enfim, nunca é tarde, né, para se descobrir as coisas boas que existem por aí. É interessante que você falou dessa perspectiva de que eles eram esses artistas pop e que tinham esse espaço, né, no imaginário brasileiro, porque é interessante que isso também colocava eles num espaço de acesso a meios e técnicas de produção muito de alta qualidade. Eu acho que
um destaque desse disco é a qualidade da produção, né? A banda que acompanha ele, o refinamento das canções, o acabamento cuidadoso. É um disco que você ouve hoje e ainda tem um calor, assim, né? Que isso é absurdo, né? Impecável, é impecável. Eu não tenho detalhes da gravação em estúdio, mas eu tenho quase toda certeza que tudo foi gravado ao vivo, sabe? Todo mundo tocando junto. É genial, cara. Eu fico arrepiada, assim. Eu não vejo a hora de fazer de novo esse show. A gente fez algumas vezes, mas eu adoraria, assim, ser... Alô, produtores! Quem quiser produzir esse show, vamos lá, vamos fazer esse show. Olha só o que eu tenho aqui. Eu não tenho vinil mais, mas tem um CD, hein? O CD também é raridade hoje em dia, né? As pessoas estão voltando a consumir CDs. A gente falou disso da produção, é interessante citar para quem está nos ouvindo alguns dos nomes que aparecem ali na ficha técnica, porque, por exemplo, na guitarra, algumas faixas têm a presença do Lenny Gordon, inclusive a faixa Sim. que foi redescoberta, né? Que é… Liminha, né? Gravou. O Liminha grava algumas faixas do baixo e outras ele também faz a guitarra. Tem algumas faixas que tem o Sérgio Dias na guitarra, tem Ronaldo Leme na bateria. É absurdo, assim. É absurdo. Tanto que o Lenny Gordon ele faz a guitarra de É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, que é essa faixa que tá apresentando esse disco para as pessoas, né? Então acho que também é interessante pensar nesses outros nomes que estão nesse entorno. E o próprio Lenny Gordon, eu acho que ele aponta isso que a gente estava falando, de que o Erasmo vinha desse universo Jovem Guarda, mas ele estava muito aberto a trocar com esses outros artistas, né? Que vinham de outros cenários. Total. E bem diferente, né? Do Roberto, né? Totalmente diferente personalidades, né? Eu acho que o Roberto ele ficou tão famoso e tão gigante, assim, na fama, que ele perdeu a oportunidade de fazer laços com outras comunidades de música, né? Ali pelo Rio de Janeiro. Mas o Erasmo não. O Erasmo, ele sempre, a carreira dele inteira, ele estava ali querendo saber quem é que estava chegando, assim, de uma generosidade, assim, realmente fantástico. E acho que o exemplo disso tá na faixa de número 2 do disco, que é Masculino Feminino, que ele canta com a Marisa Fossa. A Marisa Fossa é a vocalista de uma banda chamada O Bando. Eles têm um disco homônimo de 1969, que hoje em dia vocês só encontram no YouTube, não tem nas plataformas. Mas é um disco interessantíssimo de rock psicodélico. E eles eram uma banda super alternativa de São Paulo, circulavam por festivais menores no interior do Brasil. E é muito interessante que o Erasmo tenha trazido ela pra cá. Eu acho que reforça aquilo que você falou da conexão dele com as cantoras, né? Sim. Tem certos artistas que têm essa conexão com cantoras, né? O Erasmo, com certeza, é um deles, né? Eu acho especial, assim, né? Ele tem um olho ali, né? Ele fica de olho, sempre ficou de olho, né? E sempre foi generoso o suficiente para trazer junto, somar e botar o holofote na cantora, né? Maravilhoso. E é interessante pensar isso, porque ele faz isso com todo o grupo de artistas que está no entorno, né? Quando a gente pensa nessa escolha dos próprios compositores, a gente citou o Caetano ter enviado uma faixa para ele, mas era também uma ousadia gravar Caetano naquele momento. Os milicos estavam bravos com Caetano, e você colocar ali o Caetano abrindo o seu disco é um statement também, né? Absolutamente. E eu não sei se é verdade, mas parece que essa música foi uma resposta à música Debaixo dos Caracóis, de Seus Cabelos. Então, as duas saem no mesmo ano, se eu não me engano, né? Porque o Roberto grava também em 71. Eu não me lembro quem me disse. Talvez tenha sido o Nelson Mota, Nelsinho, não sei se foi você, mas foi alguém que sabe. Falou, essa música foi a resposta da música Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, que eles escreveram pro Caetano. Aí o Caetano voltou com De Noite na Cama.
E é tudo muito interessante porque a gente pensa que o Caetano é essa figura que sempre circula por muitos espaços e nesse momento ele era essa figura inimiga, né, do Estado. Então acho que é muito simbólico. Assim como é simbólico todas as outras escolhas dentro do disco, né? A gente citou Total. aqui O Marcos repetidas. Vale, né? Do Marcos Vale. Tem o Marcos Valle, tem o Paulo Imperial, tem o Jorge Benjor, que eu acho que é sempre um nome importantíssimo, né, de se pensar. E tem essa perspectiva de ter imbuído ali, em diferentes momentos, essa coisa da questão política e uma questão política que está latente na tensão social mesmo do país, né? De conseguir captar isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu nem consigo imaginar, porque eu não era nascida, né? Eu fui nascer depois. Eu não sei se você era nascido. Você era nascido? Não. Eu também acho que não. Mas a gente não sabe, né? Porque é tão louco que o Brasil não fala, né, tanto assim, né, desse terrível período. É impressionante. Por isso que esse filme agora é tão importante assim para revelar uma verdade que aconteceu, né? Que as pessoas foram levadas de suas casas, independente da classe social, né? Assim, o terror total. É interessante pensar, por exemplo, que como a gente falou dos acessos do Erasmo, por ele ser uma grande estrela popular no Brasil, ele e o Roberto circulavam muito pelo mundo. Então eles faziam, muitas vezes eles iam gravar no exterior, eles faziam turnês na Europa. Então eles tinham esse contato também com outras questões que estavam acontecendo fora daqui. Acho que isso é muito interessante porque a gente pensa que 1969 é um ano de muitas mudanças culturais e políticas ao redor do mundo e que são questões que às vezes chegavam com certo atraso no Brasil por causa das limitações ditatoriais, mas é muito interessante que nesse disco o Erasmo já flerta com várias questões que são ali super latentes no universo hippie, nesse universo flower power, de entender a busca pela paz. Eu acho que isso é muito legal, né? Muito, muito legal. E é tão... Você vê bem, né, quando cruza, assim, né, da jovem guarda, do pro rock and roll, pro psicodélico, onde entra o lance das drogas, que devia ser um super tabu até, né, claro, da ditadura. O disco fecha com Maria Joana, né, que faz essa referência à brincadeira. Ainda tem a Maria Joana depois, né. Essa causou um burburinho. É de arrepiar, assim, é muito... É uma combinação ali de arte, né, de entretenimento, refletindo um período tão difícil, né, uma combinação de tudo isso muito perfeita, né, assim, é especial. Eu acho que é muito interessante porque meio que faz uma ponte entre esse universo que estava ali muito forte da contracultura e que estava sendo silenciado, com esse universo que é muito pop, que era de um artista que vinha da TV, que estava na cabeça das mulheres jovens. Total. Eu acho que tem um diálogo, né, que é muito forte. Exato, eles eram muito famosos, né? Enfim, o Roberto é até hoje, né? Um cara da Rede Globo, um cara que faz especial de Natal. Eles estavam nos programas, no Chacrinha, nos maiores programas de TV, eles eram pop star mesmo, né? Então, esse poder, né, esse poder de alcance do Erasmo é maravilhoso, porque ele foi lá fazer o lance dele, né? Ele conseguiu, com o André Midani, fazer o disco que ele queria fazer. Para mim é muito claro isso, sabe? Que ele queria fazer o disco agora do jeito dele, com os arranjos que ele queria fazer, com as músicas que ele queria cantar, com a foto de capa que ele queria tirar. Que é uma capa linda, aliás, né? Linda, linda, linda. Gente, olha isso. A gente falou disso, dele trazer os arranjos, fazer as coisas do jeito que ele queria e de ter essa ponte com a contracultura. Eu acho muito interessante que a penúltima faixa ali do lado B, né, que é 26 anos de vida normal, que é uma faixa assinada pelo Marcos Valle e o Paulo Sérgio Valle, é uma faixa que tem arranjos do Rogério Duprat, que era o maestro da Tropicália. Sim, verdade, eu me lembro disso. E é muito interessante porque ele faz
de novo, né? Essa ponte que a gente estava falando desse universo fervilhante de contracultura e apresenta isso numa embalagem pop para quem às vezes não estava ligado naquilo que estava acontecendo, né? Eu acho que isso também é uma perspectiva assim muito muito rica de um artista que entende essa linguagem do popular, que eu acho que às vezes é uma dificuldade que as pessoas tentam negar essa coisa de ser popular como se fosse uma coisa ruim, mas é muito bonito quando você vê um artista que entende a potência de ser um artista popular e trazer todas essas referências e conseguir encaixar numa canção pop e que a gente canta até hoje, né? Isso é muito bonito. Maravilhoso. Das faixas aqui, a gente conversou de algumas, eu queria destacar a faixa que lá abre o lado B, que é Sodoma e Gomorra, porque eu acho uma faixa muito curiosa dentro do disco. Muito. Que ela tem essa coisa meio de culpa cristã, ela traz esses universos, essas imagens. Mas é uma faixa que eu adoro. Tem gente que acha que ela tá meio estranha dentro do disco, mas eu adoro esse clima meio maluco. Eu adoro. Quando eu ouvi essa música, eu falei, gente, que música é essa? Do que ele tá falando? Aí, bom, fui lá saber, né? E é interessante porque ela tem uma produção também meio distinta do resto do disco, né? Ela tem esse clima mais soturno. E eu acho que é interessante porque ela conecta essa dicotomia também dele tá aqui falando de muitas liberdades. Então a gente tem canções que possibilitam essa liberdade, como Masculino e Feminino, Dois Animais na Selva Suja da Rua, Gente Aberta. Mas também tem ainda esse viés ali de um universo cristão que é muito interessante, que vem em Sodoma e Gomorra. E ele é um cara, assim, religioso, tá? O Erasmo. Eu me lembro que na nossa música, no Feminino Frágil, né? Ele botou… Ele tem um verso que ele editou, né? Ele falou, você tem que falar da santa. Ele me editou, ele falou, você tem que falar das santas, fui Teresa. Aí ele me explicou a história de Teresa. Ele era um cara, assim, totalmente ligado à religião. Não, assim, eu não sei se ele ia na igreja, mas, assim, pela história, né? A história é linda, né? A Bíblia, tudo é maravilhoso. Ele era ligado, sim. E é interessante que a gente falou dessa… Toda hora a gente volta nessa parceria, né? Erasmo-Roberto. No mesmo ano, em 71, quando o Erasmo lança esse, e eu falei que Sodoma e Gomorra abre o lado B do disco, em 71, o disco de 71 do Roberto Carlos, que é aquele que tem ele desenhadinho na capa, o lado B abre com Todos Estão Surdos, que é a faixa do Roberto, que também tem esse clima religioso, que ele fala que as pessoas não ouviram, não entenderam o que o cabeludo falou, que ele fala, pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. Acho que tem essa conexão, que eles têm uma religiosidade que é lida por perspectivas próprias deles, né? Total. Os tijucanos, né? É muito rico pensar nesse universo que eles estavam vivendo ali, porque, como a gente falou, a gente ainda está reconstruindo esse imaginário do que foi a ditadura militar, e quando a gente pensa em estrelas pop dentro desse universo, e aí a gente pensa na liberdade que o Erasmo tem aqui, e também nos espaços que ele tinha. Quando a gente lembra, por exemplo, que Cissa Cecília, a faixa de número 10, foi feita para a trilha de uma novela. Exato. Então, Nelson Mota compôs, eu acho, essa. Eu acho que essa é do Roberto e do Erasmo mesmo. Talvez pode ser pedida pelo Nelson pra TV. Pode ser, talvez alguma coisa assim. Eu me lembro que tinha alguma coisa a ver com o Nelson, essa faixa. É verdade, era a trilha sonora. Eu adoro essa música. Eu também gosto muito. Adoro o arranjo. É interessante pensar nisso, né? Que é aquilo que a gente falou desse caminho que eles criam de ligação entre todos esses universos, o popular e a contracultura, e esse clima tenso que estava existindo ali, mas também, ao mesmo tempo, essas novas aberturas, essas novas liberdades que estavam se apontando, né? Se a gente pensar a mini saia, a liberdade sexual, todas essas coisas acontecendo. Eles eram sex symbols, né? Eles eram. Mulherada, tipo, se jogava. Eles eram sex symbol total, gatões, garanhões da pesada.
E é muito interessante porque muitas das mulheres que gostavam deles meio que cresceram, né? Elas começaram, viraram fãs ali na Jovem Guarda. Elas eram adolescentes, mas elas vão também tendo esse amadurecimento junto com os discos deles. Eu acho que isso também cria uma outra relação com o público, né? Que é bem interessante também desse movimento que eles propagam. Acho que isso também é rico de se pensar. Total. Eu acho que tem uma coisa assim, né? Qual que é o seu preferido? Roberto Carlos ou Erasmo, né? Assim, a minha mãe, ela gosta do Roberto Carlos até hoje, assim. Eu não, eu já, tipo, não, mãe, você tem que gostar do Erasmo, entendeu? Olha o Erasmo. E é muito interessante pra mim, um não existe sem o outro, né? Uma amizade ali que eles se complementavam e algumas coisas só existem por causa dessa parceria, né? Acho que isso também é muito rico de se pensar, né? Como eles juntos funcionam. Maravilhoso. Não, é assim, essa coisa da parceria, né? Eu tenho um parceiro maravilhoso na minha vida, que é o Alberto Continentino, né? E essas coisas acontecem assim meio do nada, né? Como, né, a gente era amigo, a gente tocou junto, a gente já fez várias gravações, não sei o quê. Aí você encontra uma pessoa que tipo, cai como uma luva, assim, para o que você quer fazer, né? Então, assim, eu, né, mesmo com a minha carreira ainda curta comparada com o do Erasmo e do Roberto, assim, eu não quero nunca mais me desprender do Alberto, entendeu? Assim, quando você acha um encaixe assim, né, que une famílias das artes, né, que une duas pessoas, é uma coisa, é um casamento muito valioso, né, porque eu não tenho uma relação romântica com o Alberto, né, é uma coisa que é puramente musical, né, que a gente se entende, ele entende o que eu quero cantar, é mágico. Então, assim, eu dou graças a Deus de ter achado um par, assim, para criar junto, sabe? Sim. Pra gente se encaminhar aqui pro encerramento, eu queria que você falasse como que você percebe a importância do Erasmo e desse disco pra música brasileira que vem depois, né? Porque eu acho que a gente não consegue pensar no rock brasileiro sem pensar no Erasmo e nesse disco. Eu acho que isso tudo perpassa, né? Eu acho que esse disco e o rock brasileiro vai tomar um rumo diferente agora. Isso aqui vai inspirar novas gerações, entendeu? Como teve um alcance muito grande, né, para as pessoas, eu acho que é meio que infinito agora, né, a vida desse álbum. E eu acho que vai ser responsável por grandes coisas inspiradas por esse disco. Eu tenho essa impressão. E é interessante pensar que o Erasmo sempre teve meio que esse caminho de, em alguns momentos, ele ficar meio recluso e diminuir a sua presença midiática, digamos assim, e depois ele ser redescoberto. Acho que sempre tem esse caminho de, em algum momento, as pessoas voltam de novo no Erasmo, né? Eu acho que isso é muito bonito também. Sim. É lindo e é tão necessário, né? Imagina você ter que estar no topo sempre, né? É cansativo, assim, né? Uma pessoa que é muito famosa. Porque o topo, né? Quando você chega no topo, você não tem mais para onde ir. Coisa mais exaustiva deve ser uma pessoa que é famosa, né? Você se mantém ali, né? Numa produção saudável, né? Assim, aos poucos, né? Abrangendo o seu público, né? E fazendo as coisas que você faz é uma coisa. Agora você, né? Subir ao topo e como é que você fica lá para sempre? É coisa exaustiva, não é possível. Eu acho super saudável o Erasmo ter tido esses momentos de estar lá em cima ou, né? Tá mais na dele, lá na casa dele, na piscina, com a mulher dele, com os filhos. Ele é um cara família, cara. O Erasmo era um cara muito família. Sim, acho que a gente abarcou aqui um pouquinho desse universo, né, do Erasmo e do disco Carlos Erasmo. Quero agradecer muito, Silvia, que você tenha topado bater esse papo comigo, contar um pouco do seu trabalho ao lado dele, da sua paixão enquanto fã, enquanto ouvinte. Queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, convidasse as pessoas para conhecer seu trabalho também. Eu convido todos vocês, ouvintes, a conhecerem o meu trabalho, meu mais recente álbum Invisible Woman, Mulher Invisível, com uma parceria com o Alberto.
e produção de Dudinha Lima. E escutem o Honda, né? E todos os meus discos anteriores. A faixa Feminino Frágil, minha parceria com Erasmo, tá no Extravaganza, tá em todas as plataformas digitais. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Você pode seguir o nosso podcast, @podcastvfsm no Instagram, no Twitter e no Blue Sky. Além disso, se você gosta muito do nosso podcast, você pode apoiar em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e colabora para que o nosso trabalho continue existindo. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado a Silvia e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.